para o meu quarto. Ok. Já em seu quarto, o menino começa a escrever todas as suas expectativas para o ano de 2020. Poder viajar, sair mais, sair com os amigos, ir em festas de shows, abraçar mais, namorar mais, ser mais presente, conhecer novos lugares, fazer novas amizades, aprender um novo instrumento, divertir mais. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Neste sábado, dia 9 de maio, o Brasil alcançou o número de 10.627 mortos pela Covid-19. O número de casos confirmados da doença também aumentou para 155.930. No Brasil, estes são os dados divulgados agora há pouco pelo Ministério da Saúde. Eles nos mostram 1.067.579 casos confirmados da doença, com a infeliz notícia de 49.976 mortos. São Todo mundo sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ia atingir uma parte considerável da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se eu tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo. Deu positivo. Um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. A Europa enfrenta uma segunda onda da Covid-19 e a Organização Mundial da Saúde fez um apelo hoje. No Brasil. Uma nova cepa do coronavírus. Mortes por coronavírus. Agora uma notícia urgente. Uma forte explosão foi registrada agora há pouco. Uma explosão gigantesca. As imagens são impressionantes. Pelo menos 60 pessoas morreram e 3.000 ficaram feridas. A grande e ainda não desvendada explosão que ocorreu no armazém da zona portuária de Beirute. Cenas impressionantes de Beirute, uma fortíssima explosão. Essas imagens mostram a força da explosão na região portuária de Beirute, que formou um gigantesco cogumelo no céu. Em seguida, o impacto é sentido pelos moradores em um momento de desespero. A nuvem de gafanhotos que atinge países vizinhos se aproximou do Brasil nas últimas 24 horas. Os insetos estão a menos de 100 quilômetros do Rio Grande do Sul. Cerca de 400 milhões de insetos continuam na província argentina de Entre Rios, a 98 quilômetros de Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura declarou hoje estado de emergência fitossanitária em 2 estados que podem ser afetados. Os estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uma nuvem de gafanhotos se aproxima do Brasil. Os insetos podem ser um problema para as plantações do sul do país. Uma nuvem de gafanhotos que pode devastar plantações grandes atinge mais de 10 países. Alguns deles, como Somália e Paquistão, decretaram estado de emergência. A infestação é considerada a pior dos últimos tempos. Pela primeira vez, a praga se aproxima do Brasil. A Defesa Civil emitiu um alerta para a formação de um ciclone no Rio Grande do Sul. Um ciclone atingiu o litoral de Santa Catarina nesta madrugada. O ciclone extratropical atinge o sul do Brasil com ventos de mais de 90 km/h. Chegou de forma avassaladora, provocando destruição e morte. Filmado com o joelho sobre o pescoço de Floyd, Derek Chauvin, de 44 anos, irá responder por homicídio em segundo grau. George Floyd até a morte foi preso hoje nos Estados Unidos. Desde que foi declarada oficialmente uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a Covid-19 tem deixado os países em alerta máximo. Isto porque a doença apresenta um alto grau de transmissão entre as pessoas. Portanto, o foco na saúde das pessoas passou a ser prioridade para impedir que a doença avance ainda mais. Diante de um cenário tão caótico, o governo se viu obrigado a tomar iniciativas drásticas de contenção, além de criar medidas provisórias para flexibilizar as leis trabalhistas e tributárias. Medidas adotadas que transformaram a vida das pessoas durante a pandemia. Já em um contexto mais voltado para a economia mundial,
Os profissionais da saúde buscam a vacina ou qualquer outra forma do vírus não se proliferar, enquanto os economistas buscam formas de conter os grandes impactos no comércio mundial, uma vez que uma pandemia causa insegurança no mercado e, com isso, afeta as produções, fazendo com que haja queda nas exportações, queda das bolsas de valores e, consequentemente, fazendo com que empresas entrem em crise. Durante a pandemia, muitas empresas foram afetadas e muitas tiveram que fechar suas portas. Agora assistiremos a uma entrevista com uma comerciante que irá detalhar um pouco mais sobre esse assunto. Essa é minha mãe Renata e ela vai falar de algumas dificuldades que ela teve durante a pandemia na área do comércio. Bom dia, meu nome é Renata, eu sou sócia e proprietária da loja Macho Story. Vamos falar um pouquinho, né, desse período de dificuldade que tivemos durante esse período. E, assim, o que fez a gente sobreviver durante esse período mesmo foi o delivery e as redes sociais. Por quê? Tivemos que investir bastante nas redes sociais, a divulgação da loja física. E, com isso, surgiu a oportunidade do delivery, onde a gente fazia, o cliente escolhia e a gente levava a mercadoria em casa. Foi o que fez a loja continuar aberta. E, assim, foi um período de muita dificuldade, conseguimos sobreviver. Tanto é que fizemos até ontem mesmo a reinauguração da nova loja. Quer dizer, se você souber trabalhar, por mais que a pandemia foi um período e está sendo aí um período de muitas dificuldades de superação, você consegue sim. E tanto na loja física quanto na parte de delivery, nós não tivemos queda de lucro, né? Perda de cliente. Continuamos firme e forte, estamos assim nos superando cada vez mais e assim hoje em dia, por mais que, né, as lojas já voltaram a abrir, ainda continuamos com esse atendimento delivery. Quer dizer, as redes sociais foram essenciais para que isso continuasse e estamos aí. Uh, 2020 foi um ano difícil. Mãe, agora eu tô certo. Mãe, vou para o meu quarto. Estar vivo não é sinônimo de viver. Acordar, tomar café, estudar, trabalhar, passar todos os dias de uma semana, um mês, anos da mesma forma. É cansativo. Não vivemos como queremos. Não dizemos o que queremos. E acabamos morrendo com tudo isso pesando dentro de nós. Para que fazer isso? Para sobreviver, fugir do desconhecido. No fim, é tudo sobre como vivemos. Abandonar o medo e escolher viver com base nos nossos sonhos, desejos. E isso não é algo que podemos fazer sozinhos, mas com pessoas, famílias, amigos. Contudo, são tempos difíceis os que vivemos. Epidemia que gera violência.
numeramos tantos problemas. São tempos tão incertos. Evitando ruas, contato, por causa do Covid-19. Porém, a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Transtorno mental são alterações no funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da pessoa, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Diariamente é vivenciado uma série de emoções boas ou ruins, mas que fazem parte da vida. O meio de lidar com essas emoções é o que determina como está a qualidade da saúde mental. Diante desse cenário atual, no qual o distanciamento social sinaliza um cuidado necessário para evitar riscos maiores, as pessoas estão sentindo os impactos emocionais. Para cada um, os efeitos se desenham de forma diferente. A depressão é um dos transtornos mais preocupantes na atualidade e pode afetar pessoas de qualquer idade. Dessa forma, o alto convívio interpessoal e a escassez de troca e de afeto são fatores significativos para o desenvolvimento de quadros depressivos. Do mesmo modo, o sentimento de solidão já é um dos principais sintomas dessa doença. É preciso ver no outro além do que é dito, apresentar compreensão por atitudes e compartilhar o que há de melhor. A depressão não é a única doença mental alarmante. O excesso de informações e as múltiplas demandas do dia a dia, típicos da vivência contemporânea, colaboram para os pensamentos acelerados e desorganizados. Assim, em momentos incertos como o atual, derivado da preocupação, surgem aflições, estresse e ansiedade. Além de nos fechar em casa a fim de combater um inimigo invisível, somos bombardeados constantemente por más notícias e prognóstico não favorável em termos de saúde e economia. E sustentar esses sentimentos por um período prolongado pode provocar sérios impactos na saúde mental e física. Diante de tantos efeitos, é enviado ao cérebro a mensagem de que o corpo está sob estresse. Consequentemente, o organismo pode responder com alterações fisiológicas em curto e longo prazo. Portanto, é essencial estabelecer essa correlação entre gatilhos mentais e emoções resultantes para conduzir a psicoterapia. Afinal, os pensamentos disfuncionais nos fazem construir visões equivocadas das situações vivenciadas. Os elementos cognitivos têm um importante papel no modo como interpretamos os fatos. Meu nome é Marisa, eu sou psicóloga, trabalho em clínica. Esse trabalho hoje que tem sido feito online, eu entendi que a demanda das pessoas aumentou muito, aumentou o medo, né? Acho que inicialmente os sintomas que o corpo dizem que falta de sono, falta de apetite ou apetite demais, as pessoas usaram um pouco o álcool, né? Como se inicialmente fosse uma comemoração de estar em casa, então ingestão de álcool, de alimento, medo, que depois a gente
junta esses sintomas todos e chama de ansiedade, de angústia, né? Isso que, de fato, mais foi solicitado para tratamento, né, na minha área profissional. E as atitudes são essas, né? As atitudes são medo, angústia, eu estou comendo demais, engordei demais, estou bebendo demais, estou conseguindo dormir, está difícil minha noite, a gente está brigando mais, a família está com saudade, eu estou triste longe dos meus familiares, longe dos meus netos, enfim, né? Essas são as demandas maiores de queixas desse mal-estar. Então, as redes sociais estão sendo um apelo muito grande das crianças, principalmente dos adolescentes, né? É um impacto maior, o uso está sendo maior, é o que teve disponível, né? O impacto negativo disso tudo é porque as redes sociais elas têm a disponibilidade gigante total de traçar o perfil que quer que a gente seja. A rede social ela faz isso, né? Quando você vai para as redes, você tem perfis já prontos, lindo, tudo bonito, todo mundo ótimo, todo mundo feliz, o corpo perfeito. E ela joga com isso para que você vá para esse perfil engessado, né? Eu penso que esse é o grande perigo no momento da vida, principalmente do adolescente que está buscando se definir enquanto identidade. Aí quando tem alguém que diz que é para você ser assim, para você ser assim, para você ser assim, você fica muita dúvida, porque se não é, desespera. Eu, inclusive, convido vocês para assistir um documentário muito interessante, que são funcionários, ex-funcionários de redes sociais, né, grandes, que chama Dilemas da Rede. Muito assustador, mas muito interessante de assistir. Eu acho que esse é o impacto negativo. Acho que impactos positivos é a forma que a gente tem para tomar conhecimento do que está acontecendo no mundo, uma forma para a gente não estar isolado. Abro um espaço aqui para as crianças que precisam de contato, né? E elas fazem isso de alguma forma nas redes sociais. As sociedades variam demais o formato que elas estão tomando em relação à pandemia. A gente vê sociedades mais democráticas, mais compreensivas, que buscam amenizar esses impactos, convidando as pessoas para pensar, para informações mais coerentes e não informações impactantes só do mal, só assustadoras, né? Eu acho que a gente tem alguns exemplos na Europa, né, em outros países, mas eu acho que o Brasil ainda ficou rendido às redes e aos grandes jornais que nos trouxeram muito pânico, muito pavor, né? Era tempo de isolamento, hoje é tempo de afastamento, mas, né, não podia ser nesse horror tamanho. Então, acho que foi muito ruim a forma que a nossa sociedade caminhou para lidar com a pandemia, né? Assustou demais as pessoas. Com relação à faixa etária, primeiramente, eu acho que as crianças sofreram gigantemente. Criança precisa de conviver com o mundo externo para que ela consiga saber o limite do desejo dela, né? Quando ela afasta totalmente da convivência com o outro, do amigo, do colega, que limita ela de alguma forma, ela fica num ambiente de casa que é muito limitante e o desejo dela é gigante. Então, as crianças estão muito tristes, estão muito bravas, estão muito mais agressivas, estão muito mais angustiadas, sem saber dar o nome para isso, né? Tem um apelo para a internet, para os jogos, que minimamente é a hora que eles encontram com os amigos, mas os pais não estão sabendo ainda como lidar com isso. É proibindo
Proibir é um negócio complicado, mas é assim negociando, então tem sido um caminho ainda sem nome que defina o que é correto, né? Depois os adolescentes que precisam estar juntos, precisam para o prazer, precisam para o encontro, precisa para o sentimento, precisa para a sexualidade, estão extremamente privados e essa privação ele deixa de ver o que ele faz com o corpo dele, o apelo é rede social, eu acho que foi um impacto extremamente negativo, de não saber mais conviver com o outro. É quase não saber, né? Porque à medida que agora está começando a sair, ainda está muito desajeitado, né? Muita gente brava, muita gente angustiada, muita gente apontando. Então eu acho que vocês, né, essa idade ainda está muito sofrida, muito mesmo. E em último lugar eu diria que os idosos, porque estão muito isolados e idoso convive, né, muito com medo da morte, e esse isolamento ele traz esses fantasmas a todo momento. As melhores atitudes é conversar, gente, conversar. Quando a gente fala do que a gente está vivendo, o outro faz um pouco de eco e ele também tem a vez de falar dele. As atitudes que a gente tem que tomar é distanciamento e conversar, né? Eu tenho visto que as pessoas assim têm começado a sair e é para começar a sair, mas é para aprender esse novo. A gente está novo, gente. A gente está diferente. A gente é um outro novo. Então a gente já nem sabe ainda como é que a gente é e precisa estar encontrando mesmo para saber se esse outro já conhece a gente, se a gente já conhece o outro que virou outro, né? Então é assim, começar a conviver para saber quais são as diferenças. Tem pessoas que estão com mais medo, outras menos medo, outras arriscando demais, né? A história de lavar a mão, distanciamento, o álcool é verdade, né? O que a gente está lidando é com um vírus e ele contamina assim, né? Boca, nariz, olho e a mão da gente que leva isso tudo. Acho que essa é a grande mágica, né? Quanto mais a gente puder fazer um reconhecimento da gente, entender que a gente não está adequado, que a gente está mais do que poderia estar, né, fazendo apelos que são demasiado, tipo alimento, álcool, raiva, insônia, tudo demasiado. Eu acho que a gente tem que saber fazer essa busca de ajuda, né? Ajuda um profissional de saúde que melhor adeque à necessidade e ao sofrimento de cada um, ok? Um abraço, estou aqui à disposição, espero que tenha sido correspondido ao que vocês estão buscando. Tchau, tchau. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. A campanha Setembro Amarelo cresceu com o objetivo de prevenir e reduzir estes números. A intenção é ressaltar que o suicídio é evitável e que a informação correta da população salva vidas, à medida em que o estigma e o tabu sobre o assunto são enfrentados, auxiliando também médicos e demais profissionais de saúde e educação a tratar e instruir seus pacientes e alunos. Em razão de todos os reflexos da pandemia do coronavírus, a campanha ganha uma importância ainda maior em 2020. Prestando apoio emocional e de prevenção do suicídio, o Centro de Valorização da Vida, CVV, realiza por telefone, e-mail e chat
atendimento voluntário e gratuito a todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo. A crescente demanda por assistência é percebida pela organização. O suicídio é resultado do agravamento de doenças relacionadas à saúde mental. Todas as limitações impostas pelas medidas de segurança adotadas podem acabar agravando ou gerando quadros de ansiedade ou depressão que merecem atenção. Como resultado de muito esforço, em 2016 foi garantido espaços inéditos na imprensa e a conquista de muitas parcerias. Foi conquistado também a iluminação de monumentos históricos, pontos turísticos, pela primeira vez o Cristo Redentor, espaços públicos e privados no Brasil inteiro. Centenas de pessoas participaram de caminhadas e ações para conscientização sobre o tema. Essas conquistas são exemplos de ações que foram estruturadas pela empatia. Por isso, é visto que exercitar empatia e evitar conflitos pode ser uma boa maneira de passarmos por esse momento de forma mais rápida e amena. A empatia não se aplica somente a como nós podemos nos enxergar sendo o outro, mas também como enxergamos a nossa presença nas relações no mundo. A empatia começa em cada um. É no autocuidado que aprendemos a lidar com as mudanças desse momento. Simples atos como uma breve ligação ou um somente oi farão grande diferença na vida do outro, principalmente quando o sentimento de solidão tem sido presenciado por muitos.